Oi, bom dia, sejam muito bem-vindos. Tá começando mais um Jornal do Almoço nesse sábado com cara de outono. Vou te convidar já para dar uma espiadinha como é que tá o dia na capital dos gaúchos, imagem ao vivo de agora. Tempo tá fechado, né? Céu nublado, tá com cara de chuva, temperatura agora de 24 graus. Daqui a pouquinho a Simone Lázari tá chegando com a previsão completa do tempo. Esse sábado é dia de vacinação em várias cidades do estado. Ao vivo, nós vamos fazer um giro pelas cidades. O Rio Grande do Sul vai completar 7 semanas seguidas na bandeira preta do Plano de Distanciamento Controlado. O anúncio foi feito ontem pelo governo do estado. O risco de contágio pelo coronavírus segue alto. Só que ontem à noite, na capital, mais uma vez, as equipes de fiscalização encontraram dezenas de pessoas aglomeradas nas calçadas e sem máscara. Da região sul vem um alerta. Pela primeira vez foi identificada no Rio Grande do Sul a variante do Reino Unido, uma das variantes do coronavírus. E ao vivo nós vamos te trazer mais informações aqui. Como é sábado, hoje o Jornal do Almoço vai pegar carona na novela Império, da Rede Globo, que estreou nesta semana. E nós vamos conhecer o trabalho de garimpeiros no norte do estado que há mais de meio século se dedicam à extração de pedras preciosas. É o nosso Império Gaúcho. E nós vamos também fazer uma visita ao nosso Cristo Protetor, a maior estátua de Cristo da América do Sul, que está sendo construída na cidade de Encantado, nós já mostramos aqui no JA, e que ficou conhecida no mundo todo antes mesmo de ficar pronta. Tem também as notícias do esporte e muita informação. Fica com a gente, o Jornal do Almoço está só começando. E a gente começa o JA mostrando uma parceria que está unindo aprendizado e solidariedade. Uma instituição de ensino e um grupo hospitalar da região metropolitana decidiram trabalhar juntos para enfrentar a falta de recursos e de profissionais da saúde dentro dos hospitais. E é claro que só pode ter bom resultado. Quem conta pra gente é o Max Corrêa. Haja concentração, disposição e habilidade para essa maratona na frente da máquina de costura. No momento em que faltam itens básicos em muitos hospitais gaúchos, sobra energia para ajudar. Foram 118 lençóis confeccionados pelos professores e alunos do curso de moda do Senac Canoas. O trabalho foi feito em parceria com a Associação Beneficente São Miguel, que administra os hospitais Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, e Lauro Reus, em Campo Bom. O material foi doado por empresas privadas. A gente tem visto muito as notícias sobre os insumos, né, medicamentos, né, material de medicamentos, kit de intubação. Na realidade, toda a cadeia produtiva da saúde teve um incremento de custo acima da inflação. Em contrapartida, os hospitais que receberam os lençóis vão acolher estagiários do curso de técnico em enfermagem do Senac, justamente em um momento em que falta mão de obra na hora de contratar trabalhadores da saúde. A iniciativa é um reforço na linha de frente, mas também uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional. Nós tivemos 2 resultados muito importantes a partir dessa parceria, né? Que foi a disponibilização de recursos para ampliação de leitos hospitalares para atender Covid e a abertura de campos de estágio para os alunos de técnico em enfermagem que precisam, então, dessa oportunidade, dessa prática profissional para obterem os seus certificados, seus diplomas. Com a formatura marcada para agosto, o estágio é fundamental para Ana Paula garantir o diploma. Apaixonada pela profissão que escolheu, ela está motivada para ajudar no combate à pandemia enquanto soma experiência na área. Agora a gente vai desenvolver todas as técnicas que a gente já aprendeu e vai colocar realmente a mão na massa, né? Vai estar lá com o paciente, vai fazer os procedimentos, então é a parte mais importante agora. E podendo dar aquele afago que os pacientes, na maioria, não podem receber visitas, estão lá em internação, então a gente vai poder fazer um diferencial na vida deles também. É uma ajuda imensurável. E para eles, eu entendo também que chegar e ver o cenário que nós estamos vivendo também é bastante importante, né? Como sempre estamos colocando, sob supervisão, eu acredito que é muito enriquecedor o estágio para eles sobre essas condições que nós estamos trabalhando atualmente.
A expectativa é de que até o final do ano 100 alunos tenham uma oportunidade como essa. A formação profissional, ela é para o trabalho e para a vida, né? E para esses alunos estarem preparados para enfrentar o mundo do trabalho, é preciso entender a contribuição da sua profissão para a transformação da sociedade. Legal, a gente vai seguir por aqui falando de solidariedade com o nosso Boa Ação. Vou direto chamar o Mark Bi, que hoje está em Canoas, na região metropolitana, está pertinho aqui de Porto Alegre. E Mark, o Boa Ação, estou vendo que ganhou reforço, né? A repórter Maria Eduardeli está com a gente também. Bom dia. Bom dia Dani, bom dia pessoal de casa, é isso aí. Eu estou aqui em Canoas, no bairro Guajuviras, mas depois eu explico o que eu estou fazendo aqui no Guajuviras, porque agora a Maria Eduardeli, que está lá em Passo Fundo, no norte do estado, vai mostrar um projeto, uma ação muito legal que está acontecendo por lá. Então, Duda, o que está acontecendo aí? Mostra para nós, por favor. É isso, Mark. Boa tarde para você, para todo mundo que está de casa nos acompanhando. A gente está aqui em frente ao Parque da Gari, na Avenida 7 de Setembro, para hoje, que é o último dia de arrecadações de uma campanha de alimentos que está acontecendo aqui na cidade. Hoje está tudo funcionando no sistema drive-thru. O pessoal de casa vai poder conferir as imagens que a gente fez hoje mais cedo, porque por aqui a arrecadação começou por volta das 9 horas da manhã e já passou bastante gente. O pessoal veio aqui, parou o carro, deixou a sua doação, outros moradores vieram a pé e teve inclusive doações que chegaram a cavalo, viu? São moradores, entidades e empresas que estão fazendo as suas doações e já tem bastante alimentos. Hoje está tudo centralizado aqui no Parque da Gari, mas essas arrecadações começaram ainda no dia 10 de abril, uma semana de arrecadações aqui na cidade, com 70 pontos de arrecadações em mercados, em farmácias, em imobiliárias, enfim, foram vários pontos e todos esses alimentos vão ser entregues para as famílias que são atendidas aí pela Secretaria Municipal de Assistência Social aqui do município. São quase 16 mil famílias, além das entidades. E eu quero convidar o pessoal de casa para dar só uma olhada nas doações que já chegaram hoje pela manhã. Olha só a quantidade de alimentos doados. Eu pedi para o pessoal uma estimativa de quantos alimentos já chegaram por aqui e está quase batendo as 40 toneladas. O pessoal pode ver que tem bastante gente trabalhando, voluntários estão por aqui recebendo esses alimentos e a arrecadação por aqui vai continuar até às 3 horas da tarde. Coisa boa, a gente vê o pessoal mobilizado, né, doando esses alimentos e fica o nosso convite. Você que está aí em casa, almoçando, tira um tempinho, separa aquele alimento e passa por aqui para deixar a sua doação. Tá bem mobilizado por aqui, viu, Mark? Oh, que legal, que todo mundo vá lá, colabore, ajude, participe, porque é isso, nesse momento a gente está precisando muito de solidariedade, muitas famílias estão precisando. Eu, como eu disse antes, eu estou aqui no bairro Guajuviras, em Canoas, que essa semana está completando 34 anos. E a gente veio aqui para mostrar o trabalho social que acontece aqui no Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, que faz várias doações para a comunidade. São várias famílias atendidas. E eu estou aqui com a Sol, que é vice-presidente aqui do espaço, e eu quero saber de ti. Sol, há quanto tempo já tem o projeto? Quantas famílias são atendidas aqui? Boa tarde especial às nossas famílias aqui do Guajuviras, às nossas famílias, às nossas crianças. Bom, esse trabalho a gente já participa, né, dessas terapias há 10 anos. A casa faz esse trabalho há 45 anos, né? O sopão era feito uma vez por semana, uma vez por mês, e a gente sentindo a necessidade não só de doar o alimento, mas de fazer o acolhimento. Há 10 anos a gente começou a fazer semanalmente, toda quarta-feira, acolhendo essas famílias, né? Doando o alimento, fazendo o sopão, o lanche. Dividimos em 3 grupos, né? Os acolhimentos, as terapias com pais e mães, o reforço escolar para as crianças que vão na escola e as atividades lúdicas para os pequenos. E me diz uma coisa, quantas famílias são atendidas aqui? Eu sei que não é só o bairro Guajuviras, né? São várias outras também. Sim. Cadastradas hoje no papel, nós temos formais 130 famílias. Mas, né, entre 150 e 200 famílias, né? Não só aqui do bairro, mas de bairros aqui da volta, né? A gente está na base de 150 a 200 famílias.
Bom, então é isso. Eu quero aproveitar, dizer que essa semana vão ser distribuídos esses alimentos que vocês estão vendo aí, mas quem quiser entrar em contato, quem quiser não, por favor, entre em contato e ajudem, certo? Eu vou pegar minha colinha aqui, ó, 984 23 71 10. Vou repetir, 984 23 71 10. É isso aí, uma boa semana para todos e colaborem, aproveitem, porque nesse momento todos estão precisando, certo? Boa tarde, valeu. Tchau, Dani. Até o próximo Boa Ação. Tchau, Marc. Tenho certeza que vai ter muita gente ajudando, sim. Bom fim de semana aí para todos vocês. Que bom, né? Começar o sábado falando de solidariedade. Vamos seguir falando de coisas positivas. A gente fala agora de vacinação contra a Covid, chamando aqui a Vanessa Bax e a Graziele Bottari, que vamos contar como é que está a vacinação, tanto em Santa Maria quanto em Cruz Alta. Também vamos saber de outras cidades dessas duas regiões. Mas vamos começar pela Vanessa, que está lá em Santa Maria. A cidade está aplicando a segunda dose, né, Vanessa, em quem tem a partir de 74 anos, é isso? Bom dia. Isso, Dani. Bom dia, um bom sábado a todos. Dia de vacinação aqui em Santa Maria. Segunda dose, a dose de reforço para pessoas com 74 anos ou mais que se vacinaram com a primeira dose lá no dia 20 de março, né? 8 pontos de vacinação, incluindo 2 drive-thrus. Nós temos as imagens para mostrar. Precisavam voltar hoje para tomar a segunda dose. 4.024 pessoas. Até às 11h15 da manhã, 3.500 já haviam retornado. Bom, a vacinação termina daqui um minutinho, então quem esqueceu ou por algum outro motivo não compareceu, vai ter que ir então na segunda ou na terça-feira, na parte da tarde, na Policlínica José Erasmo Crossetti, da 1h30 às 4h da tarde, para receber essa dose de reforço. Tem que ser no período da tarde, porque no período da manhã segue a vacinação contra a gripe. Mais uma informação aqui de Santa Maria, que estão sendo cadastrados, então, os acamados com 50 anos ou mais, para também ao longo da semana receberem essa dose, a primeira dose. Agora vamos ver imagens de Uruguaiana. Em Uruguaiana também teve vacinação hoje de manhã. 4.000 doses foram disponibilizadas. Era a primeira dose para pessoas com 60 anos ou mais e a segunda dose para quem já estava no prazo de receber, então, essa dose de reforço. Ponto de vacinação com maior procura foi o drive-thru da aduana. Teve fila de carros, uma fila de carros de muita expectativa, né, e de muita esperança, Dani, para receber aí a dose da vacina contra a Covid. Volto contigo. Que bom. Bom dia de vacinação a todos aí na região. Vanessa, obrigada pelas informações. Graziele Bottari também está com a gente agora, porque a vacinação hoje em Cruz Alta foi ampliada para pessoas a partir de 62 anos. Conta mais para a gente, Grazi. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia para quem nos acompanha. Isso mesmo, aqui em Cruz Alta, então, foi retomada a vacinação contra a Covid e também ampliado para as pessoas que têm 62 anos. No início da manhã, o movimento era bem grande, tinha uma fila enorme que não dava nem para ver o fim dela. Agora, meio-dia, o movimento já é bem mais tranquilo. Então, se alguém ainda não tomou a vacina e tem 62 anos, esse é o momento ideal para vir. A gente até tem umas imagens agora de manhã dessa vacinação que acontece aqui na escola Anis Dias e começou às 9h da manhã e segue até às 2h da tarde. Então, hoje, apenas serão vacinados os idosos de 62 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose da vacina. Podem vir, então, tanto de carro quanto ou a pé. Os de carro vão ser vacinados pelo formato de drive-thru e os pedestres, a vacinação acontece no auditório que fica do lado do prédio principal aqui da escola. É preciso, então, trazer um documento de identificação que tenha CPF, um comprovante de residência e também o cartão SUS, se tiver. Ontem, o município de Cruz Alta recebeu mais de 1.600 doses, né, para aplicar essas pessoas que têm 62 anos ou mais. Outra cidade também que está com vacinação hoje para idosos de 62 anos é a cidade de Passo Fundo, no norte do estado. E a gente também tem umas imagens de lá para mostrar para vocês. O movimento também foi bastante grande lá no início da manhã e a vacinação acontece lá no CTG Lalau Miranda até às 4h da tarde. E o município de Passo Fundo recebeu quase 8.000 doses para serem aplicadas nessa fase. Então, o momento agora é vacinar idosos de 62 anos ou
ou mais aqui em Cruz Alta e também em Passo Fundo, Dani. Tá certo, obrigada pelas informações. Bom fim de semana aí para todos vocês. E ainda hoje, claro, aqui no JA a gente vai trazer mais informações da vacinação em outras cidades. Vamos seguir falando de previsão do tempo agora. Hoje o dia está dividido, né, Simone? A gente pode dizer, em alguns lugares está um tempo fechado, céu nublado, como na Grande Porto Alegre, por exemplo, mas em outros tem sol. Pois é, a gente tem o estado nessa divisão que a gente consegue ver muito bem no mapa e deve continuar assim hoje. Essa divisão é quase como uma diagonal aqui, cortando o estado mais ou menos na metade. Enquanto o sul, Campanha e oeste estão com o tempo aberto e devem seguir assim, noroeste, norte do estado, centro, região metropolitana, litoral norte, vales e região da Serra ficam com o tempo mais instável ao longo desse sábado. Só que dentro desse time do tempo instável tem divisão também. O noroeste e o centro devem agora de tarde começar a ter pancadas mais isoladas de chuva, com uma instabilidade não tão forte. Nas outras áreas, a gente está desde cedo com o tempo mais fechado e vai continuar assim. E com chuva a qualquer momento, mas um volume baixo. Vamos ver como está Caxias do Sul, na Serra. A Serra está na área onde pode chover a qualquer momento e Caxias está com o céu nublado e 18 graus de temperatura. Falando em temperatura, Simone, hoje cedo não teve muito frio, também não está muito quente agora também, né? Pois é, tá no que a gente pode chamar de temperaturas amenas, agradáveis na maior parte do Rio Grande do Sul e continua assim, sem ser nem muito frio, nem muito calor. Claro, lá na fronteira oeste faz bastante calor, pode chegar perto dos 30 graus, mas não chega a 30. 29 em Alegrete, Uruguaiana, em São Borja, 28 em Santa Rosa. Agora na capital não deve passar dos 25, em Caxias, que a gente acabou de ver, máxima de 21, 24 em Pelotas. Pode até ter uma sensação de um pouquinho mais de abafamento, mas não chega tanto. Por enquanto, ainda está em 26 graus em Uruguaiana, que a gente vai conferir ao vivo para ver como está o tempo lá na fronteira oeste. Tem algumas nuvens só para enfeitar. Está deixando o céu muito bonito, aliás, tempo firme, nada de chuva, vai chegar aos 29 graus nas próximas horas. Eu já vou adiantar agora um pouquinho da previsão do tempo para amanhã. O time do tempo firme vai ganhar muitas adesões, previsão de instabilidade apenas entre norte e o nordeste aqui do Rio Grande do Sul, Serra, região metropolitana, litoral norte, mas amanhã também com mais aberturas de sol. E as temperaturas vão variar pouco na comparação com hoje. Tem algumas cidades, só para citar de exemplo, Santo Augusto no noroeste, Cachoeira do Sul no centro, com temperaturas mais altas e tempo firme. Tramandaí com máxima de 25 e só 4 milímetros de chuva. Pode chover no litoral norte, pode chover um pouquinho na Serra também, como é o caso de Flores da Cunha, onde não deve passar dos 21 graus amanhã. Mas daqui a pouquinho, Dani, eu vou falar mais da previsão para o domingo em todo o estado. Combinado, então. Conversamos daqui a pouco. Mas olha, essa semana tem um assunto que deu o que falar praticamente em todo o Brasil e que ganhou as páginas dos jornais e sites internacionais também. É a construção do Cristo Protetor da cidade de Encantado, no Vale do Taquari. E a notícia gerou até uma provocação bem-humorada entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do de Encantado, o Jonas Calvi. E a Júlia Dotto foi até lá para mostrar para a gente como é que está funcionando a obra. Oi, Júlia, boa tarde. Boa tarde, Dani, pessoal de casa. Eu vim até aqui buscar minhas bênçãos, a minha proteção com o Cristo Protetor e também repassar um pouquinho para o pessoal de casa que nos acompanha. Sobre esse bafafá, essa brincadeira entre os prefeitos, inclusive o Eduardo Paes pediu para ser convidado para a inauguração do Cristo Protetor. Mas a gauchada não vai precisar esperar tanto assim, viu? Porque a Carol Ambrós sobe a imagem e já vai mostrar para o pessoal de casa como que está ficando essa belíssima obra. O Cristo já está com a cabeça, com os braços, com as mãos posicionadas e até o final desse ano também deve ter o seu manto concluído. Portanto, até dezembro, a parte externa deve ser finalizada. Depois, ainda mais alguns meses para a colocação de elevador e liberação para o público, caso a pandemia assim permita. Essa obra está sendo feita com doações, inteiramente com doações da comunidade, e por isso a gente convidou o Gilson, que faz parte da Associação Amigos de Cristo, que está tocando esse projeto, para conversar com a gente. Gilson, boa tarde. Bem-vindo ao Jornal do Almoço. Primeiramente, sobre essa repercussão, a brincadeira entre os prefeitos, como que está sendo recebido isso por aqui? Boa tarde. Está recebido com muito entusiasmo, muita alegria. Agradecemos ao Eduardo Paes pela brincadeira, que nos deu uma imagem muito grande para o Brasil inteiro. Então, dizer o seguinte, ó, o Rio de Janeiro continua lindo, o Corcovado é maravilhoso, mas nós temos as nossas belezas, nós temos o Cristo Protetor de Encantado, que é fantástico. Uma região toda sendo abençoada com essa obra que é totalmente feita e construída com recursos da comunidade de doações.
Perfeito. Sobre isso, inclusive, vamos falar sobre esse envolvimento da comunidade de Encantado, do Vale do Taquari. O que isso representa? Como que ela está ajudando? Essa comunidade ela tem um histórico já de sempre participar. E quando foi feito esse desafio do Cristo Protetor, as pessoas começaram a ajudar. Estão ajudando e essa obra aqui são 2 milhões de reais que vai se investir e totalmente dinheiro de quem? Das empresas, das entidades e do cidadão comum de Encantado e também da região. Uma obra fantástica e é isso que leva a esperança, a fé, a gratidão de um povo que, se unido, está construindo o Cristo maravilhoso que é o protetor de Encantado. Gilson, obrigado por conversar conosco aqui no Jornal do Almoço. Inclusive, o terreno aqui no Morro das Antenas foi uma doação de membros da comunidade. E olha só, depois a gente volta, traz mais informações sobre essa beleza de 43 metros que está sendo construída por aqui. E vamos mostrar também as imagens do Vale do Taquari, a cidade de Encantado que encanta com essa beleza que eu tô vendo. O spoiler, depois vocês vão ver também, Dani. Tô louco para ver essas imagens. Daqui a pouquinho a gente volta então a conversar com a Júlia Dota ao vivo lá de Encantado. A gente faz um intervalo rapidinho e no próximo bloco tem as notícias do esporte e o empate do Grêmio com o Caxias pelo Gauchão. E a gente mostra também como os gaúchos que moram fora do Brasil estão encarando a pandemia. É bem rapidinho mesmo, a gente volta em 1 minuto e meio. 12:10 agora, Jornal do Almoço de volta. Na pandemia, nós aprendemos muito através das experiências e dos exemplos do outro, né? Que pode estar bem do nosso lado ou até mesmo além mar. Em muitos momentos, o avanço da doença em diversos países serviu de modelo para o que aconteceria aqui. Neste momento, algumas regiões da Europa enfrentam uma terceira onda de Covid e, por isso, gaúchos que vivem no exterior fazem um alerta, como você vê na reportagem do Juliano Castro. Cada estágio da pandemia, em algumas partes do mundo, foi um modelo para o que aconteceria por aqui. A Europa sempre nos sinalizava o que poderia acontecer no Brasil. Isso foi desde o início da pandemia, numa primeira onda, numa segunda onda e agora nessa onda que eles estão vivendo. E o ponto de atenção é bem esse. Essa notícia de que outros países começaram a viver ou já estão até saindo de uma terceira onda da pandemia, é claro que traz um alerta. É momento da gente olhar, mais uma vez, lá para fora, para tentar não cometer esses mesmos erros por aqui. Nós estamos vendo que eles estão apanhando, né, de certa forma, com a questão do distanciamento social, que eles abrem, né, restringem, abrem, restringem, e com isso efetivamente não tem controlado o número de casos, a circulação do vírus, e com isso o aparecimento em grande escala dessa nova variante. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui. A Bruna nos conta que a Alemanha vive uma situação assim. O país tem uma vacinação menos acelerada. E aí a aposta está na consciência da população. A terceira onda ela chegou com um pouco menos de força, né, aqui na Alemanha. Mas a gente teve um lockdown bem rígido, é tudo muito fiscalizado e o povo é muito consciente. As pessoas sabem que elas não podem mais sair sem máscara na rua, as pessoas sabem que não pode ter aglomeração. E onde tem mais distanciamento e vacinação, o resultado aparece. O Reino Unido, de onde fala a Michele, é um exemplo disso. A gente escuta que as UTIs estão também menos cheias, né? E a gente vê também que os casos aqui, como as pessoas tomaram vacina, os casos estão diminuindo e alguns casos não estão tão graves assim. E apesar do progresso, os cuidados permanecem. Nada mudou. A gente continua se cuidando, usando máscara, se cuidando na rua. As crianças foram para a escola, eles têm que fazer 2 testes por semana. De Elche, na Espanha, a Karen também comemora a reabertura das escolas. A comunidade escolar já foi vacinada, os professores já foram vacinados com a primeira dose. Os idosos também já foram vacinados a final de julho, por aí. É para todo mundo estar vacinado. Então, essa é a expectativa. A França também viu os casos aumentarem enquanto os cuidados diminuíam. E aí foi preciso mais um lockdown. Sabe-se que é um esforço coletivo, porque realmente, cada vez que fecha, né, que tem muito contágio, que fecha tudo, o número de contágios cai imensamente, né? A Ana é natural de Bagé e em Paris ela documentou num livro que viu na primeira onda da pandemia por lá e que até hoje a gente vê muito por aqui. Eu observei muita gente não querendo aceitar e não vendo isso, né? Então, assim, os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. E a gente vê essas pessoas, né? As que não sobem direito a máscara, as que tentam driblar o sistema, achando que elas estão sendo espertas. E com a experiência do livro, um alerta que segue valendo.
E o ato de não se ver hoje é um ato de amor, né? Então, o ato de ver amigos pelo telefone, de falar, é um ato de amor. Enquanto nós brasileiros esperamos por mais vacinas, aprender com essa experiência alheia e desenvolver a consciência com isso pode ser uma boa forma de se proteger. Nós temos que manter, né, a nossa guarda aqui levantada em termos de distanciamento social, diminuir essa circulação do vírus. O que é diminuir a circulação do vírus? Evitar que as pessoas se infectem, que o número de casos diminua, porque isso é um celeiro para o aparecimento das novas variantes. Pois é, e o nosso vizinho, Uruguai, vive agora o pior momento da pandemia. O João Pedro Lamas está em Santana do Livramento, que faz fronteira com a cidade uruguaia de Rivera, e nos conta como é que está a situação por lá. Oi, João Pedro, boa tarde. O que está acontecendo, né? Porque o Uruguai ele chegou a ser exemplo de controle da pandemia. Sim, Dani, boa tarde. O Uruguai ele chegou a ser exemplo regional de gestão bem-sucedida da pandemia de Covid-19 e agora enfrenta o seu momento mais difícil. Tanto é que o país, que nunca chegou a decretar quarentena obrigatória, decidiu estender a suspensão da realização das aulas presenciais, pelo menos até o início de maio. Continuam valendo também as restrições dos serviços públicos não essenciais até o final do mês de abril, este mês, bem como, claro, a questão do fechamento dos free shops que ficam aqui na fronteira com o Uruguai, na cidade de Rivera. Vocês podem ver algumas imagens, inclusive, que demonstram que o movimento no comércio em Rivera permanece bastante alto. Acontece que alguns estabelecimentos comerciais de diversos setores podem abrir ainda, como é o caso de restaurantes e também de bares. No entanto, isso acaba causando casos de aglomeração de pessoas, também casos de pessoas que não utilizam máscara ou que utilizam máscara, mas estão utilizando essa máscara de maneira incorreta. Existem casos também que aqui no final de março, quando as medidas restritivas foram adotadas pelo governo do Uruguai, a média diária de novos casos de contágio era de mais ou menos 1.000. Na primeira semana de abril, a média de casos subiu para 3.700. O número de mortes por dia também não diminuiu, só aumentou. Nessa última semana, foi para 61. Esses dados colocam, então, o Uruguai como o país com a maior taxa de contágios diários no mundo por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Isso que a vacinação aqui no Uruguai já atingiu 28,8% da população. Dani. Tá certo. Obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho para ti. Um bom dia a todos aí em Santana do Livramento, né? Faz fronteira lá com Rivera, no Uruguai. Obrigada. Vamos falar de esporte agora, de futebol. Ontem teve jogo do Grêmio pelo Gauchão. Amanhã os tricolores já voltam a campo, ou seja, a agenda está apertada para o Grêmio. E o Inter, né, Alice, também tem estreia com a Libertadores chegando. São todos assuntos, claro, para a Central do Torcedor. É isso, você já sabe, né, Dani? Todo sábado é dia de hashtag Central do Torcedor. Torcedores do meu Rio Grande, nós queremos palpites colorados, tão faceiros, né? Com a vinda do Tyson. Terça já tem o Always Ready na Libertadores e a gente quer saber quanto vai ser esse jogo. Vai estrear com vitória o Inter? Gremistas, na expectativa pelo novo técnico. Amanhã, 8 da noite, tem Grêmio e Novo Hamburgo. Qual vai ser o placar? E na semana que vem já tem estreia na Sul-Americana. Pode mandar teu palpite para essa também. Hashtag Central do Torcedor. Ontem, no Centenário em Caxias, o Grêmio enfrentou o Caxias no jogo atrasado lá da primeira rodada do Gauchão. E a gente não teve nenhum golzinho, não. 0-0. Muito porque o Elias perdeu um gol que merecia inacreditável Futebol Clube para ele, hein? Foi a primeira partida sem o Renato, Thiago Gomes no comando. Tivemos as estreias também do Thiago Santos como volante e o destaque da estreia do Rafinha, né? Uma contratação grande aí do Grêmio na lateral. No Globo Esporte, todos os detalhes desse jogo. A gente também vai seguir acompanhando o Grêmio na busca por um novo técnico. Thiago Nunes, campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, continua sendo analisado, o nome mais cotado. E vem da Argentina a notícia de que o Grêmio fez uma sondagem ao Marcelo Gallardo, do River Plate. A gente vai acompanhar tudo. No Inter, agora é tudo Tyson, né, gente? Ele não confirmou quando chega a Porto Alegre, já fez um pedido, inclusive, para não ter festa no aeroporto, para não ter nenhum risco de aglomeração nesse momento tão difícil.
mandando bem demais o Tyson, já antes de chegar com um pedido desse. Muito legal. No Globo Esporte, a gente mostra que o Tyson vai herdar a camisa 10, que era do D'Alessandro. Ele volta ao Inter depois de 11 anos, lá no Shakhtar, na Ucrânia. O Tyson foi campeão, foi capitão do time, uma coisa que é super difícil num time do exterior, assim, ainda mais da Ucrânia. Encerrou o ciclo por lá com homenagens e já chega recebendo homenagem aqui, ó. O torcedor está super empolgado, tem música em homenagem à chegada do Tyson. Assunto pra gente no Globo Esporte, que quer a participação de todos vocês. Hashtag Central do Torcedor. Inter na Libertadores, vai estrear com vitória sobre o Always Ready? E o Grêmio, como é que vai se sair nos próximos jogos? No Gauchão, na Sul-Americana? Maurício Saraiva vai estar aqui comigo para a gente bater um papo nesse sabadão. De que, Dani? Hashtag Central do Torcedor. Fechado? Depois do JA. Fechado. Vamos ter muito papo para bater vocês dois aí, né? Com o pessoal que participa aí da Central do Torcedor e assiste o GE. Tchau, tchau. Beijão, até mais. Dani. Beijão. E olha, um dos pontos mais bonitos do centro da capital tem se tornado também um espaço de arte. Olha só, esse aqui é o viaduto Otávio Rocha, que é uma das obras mais famosas da arquitetura aqui de Porto Alegre. Viaduto da Borges já recebeu muitas exposições, né? Os artistas que expõem os seus trabalhos ao ar livre. É uma galeria a céu aberto que enche a cidade de beleza, que muda a rotina também de quem passa por ali. E o repórter Thiago Guedes foi visitar a mais nova exposição. São 45 metros de comprimento e 32 retratos de pessoas famosas como atores, escritores, modelos e músicos. Além de pessoas anônimas que aceitaram posar para o fotógrafo Gilberto Perim. São fotos que estavam guardadas em arquivos, até de viagens feitas pelo fotógrafo em 2009, que agora estão estampadas em painéis coloridos. Procurei pessoas em que aparecem sem máscaras e aparecem, vamos dizer, normalmente, né? E aí eu quis fazer um outro jogo também com essas fotos, de fazer com que as pessoas mergulhem no olhar dessas pessoas que estão fotografadas, né? Isso presume ideias, sensações, sentimentos que cada pessoa pode ter e lembrar um pouco de como essas pessoas são antes da pandemia e também qual é o mistério de cada um, né? A exposição inaugura uma nova galeria a céu aberto bem no centro da capital. E o local escolhido é uma escadaria de uma das obras arquitetônicas mais conhecidas aqui de Porto Alegre, o viaduto Otávio Rocha. Um espaço onde a arte, a partir de agora, está disponível para todos, 24 horas por dia. A exposição Retratos fica em cartaz até o fim do mês e já chama a atenção de quem passa por aqui. Chamou a atenção o colorido, né? E no lugar tão aprazível como é aqui, né? E quem mora no bairro também gostou de ver a região mais colorida. Nós somos moradores do centro há mais de 20 anos, então é bem importante, mas está lindíssimas as fotos. Por mais fotos na cidade, assim, né? Mesmo sem proteção ou vigilância, nenhuma obra foi danificada até agora. A ideia dos organizadores é estrear uma exposição por mês na escadaria do viaduto. Desde 2018, né, nós fizemos Street Expo Foto naquele mesmo espaço. A partir daí surgiu a ideia de transformar aquele espaço em uma galeria de arte. A ideia era transformar, levar a arte para a rua. E com o advento da pandemia, né, isso se tornou ainda mais importante, já que quase todos os museus estão fechados. Embeleza a cidade também e enche os nossos corações, né, tendo em vista toda essa situação. Mais um intervalo rápido agora e no próximo bloco você vai ver que uma pessoa morreu num acidente na Freeway, em Gravataí, nesta madrugada. E na capital, uma mulher foi morta ontem em frente ao filho durante um assalto. A gente já volta. Um acidente entre um carro e uma van terminou com uma pessoa morta e outra ferida. Foi hoje, durante a madrugada, no quilômetro 80 da Freeway, no sentido da capital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro entrou na contramão e bateu de frente contra a van, que vinha na direção contrária. O carro pegou fogo depois do acidente, mas o motorista foi socorrido e levado para o Hospital Cristo Redentor com 80% do corpo queimado.
O motorista da van estava sem cinto de segurança no momento do acidente e morreu na hora. E uma mulher foi morta a tiros na frente do filho adolescente durante um assalto que aconteceu no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Suzete Schaefer, de 41 anos, estava na parada de ônibus quando foi abordada por 2 homens que chegaram numa caminhonete branca. Um deles anunciou o assalto e pegou o celular da vítima. Em seguida, deu o tiro que acertou o peito da Suzete, que morreu no local. A polícia está buscando imagens de câmeras de segurança e a principal hipótese para o crime é de latrocínio, roubo seguido de morte. Eu tenho certeza que você aí já cansou de ouvir, mas a gente precisa sempre dizer, né? Para superar essa pandemia, tem que usar máscara, álcool gel, lavar bem as mãos, né? E tem que ficar em casa o máximo que a gente puder. Mas e quem não tem casa? Como é que faz? A luta contra a pandemia para quem vive nas ruas é ainda mais dura. E quem ajuda essas pessoas também teve que se reinventar. Em março do ano passado, o David percebeu que as ruas onde ele mora há 14 anos estavam diferentes. A cidade esvaziou, né? O trânsito parou, as praças fecharam, as pessoas que ajudavam não podiam, tinham medo de chegar perto de nós, né? A Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre teve que se adaptar para seguir assistindo as pessoas nas ruas. Hoje são 12 equipes de abordagem fazendo orientações. A estrutura conta também com 2 consultórios de rua e 4 albergues, que devem ganhar reforço para o inverno. Nós temos usuários que eles estavam numa pousada, ou eles tinham, através do aluguel social, eles conseguiam ter o espaço para morar, mas a gente não precisa só de uma casa para dormir, né? A gente precisa de alimentação, precisa de trabalho. E como a gente tem essa limitação de espaço físico nos equipamentos, hoje a nossa rede não daria conta de um inverno de procura. Então a gente está buscando trabalhar outros espaços para poder fazer esse acolhimento também da população de rua no inverno. O Júlio tem um projeto com população de rua, o Cozinheiros do Bem. Em 6 anos, eles já entregaram mais de 1.300.000 marmitas. Em 2020, ele viu a dificuldade de quem tanto precisa se agravar ainda mais. A gente procura sempre nas nossas ações já entregar um kit de sobrevivência para que ele possa fazer pelo menos mais 2 refeições daquele dia, né? A gente sabe que o nosso muito ainda é pouco, né? E que realmente o nosso pouco é muito, né? De certa forma, para quem nada tem, mas a gente precisa fazer muito mais. Hoje, uma das lutas do Cozinheiros do Bem é para que a gente consiga um parceiro dessas farmácias que têm feito testes rápidos, para que a gente possa fazer uma testagem em massa com a população em situação de rua, porque quando a gente fala dos números, né, das perdas no Brasil, a gente sabe que esses números não abordam a população de rua. E essas pessoas não viram nem estatística, não viram número. O Tiago foi uma dessas pessoas. Internado com sintomas de Covid, morreu em março sem ser testado. Deixou amigos e seus companheiros de rua, seus cachorros, que hoje são cuidados por moradores do bairro onde ele ficava. Quando as ruas ficaram mais vazias e muitos procuraram a proteção de suas casas para evitar um vírus perigoso e altamente contagioso, a rua continuava sendo tudo o que eles tinham. E hoje essa é a realidade de um grupo ainda maior, porque as consequências econômicas da pandemia também chegaram aqui. Segundo um levantamento da Prefeitura de Porto Alegre, a população de rua aumentou 40% em relação a 2019. E hoje, mais de 3.800 pessoas moram nas ruas da capital. O desemprego é apontado como uma das principais causas desse aumento. A Veridiana trabalha com pessoas em situação de rua há mais de 20 anos. Participa de comitês que acompanham as políticas públicas para essa população e pedem vacina para ela. Não há um mapeamento dessa trajetória, quantas pessoas em situação de rua pegaram a Covid, quantas morreram, fica subnotificado. Se para a população restante já fica, mais ainda fica para a população em situação de rua, né? É um público que, né, se fosse vacinado, teríamos muito mais possibilidade de ampliar esse acolhimento. Porque o afeto que chegou a virar medo, como o David nos contou no início da reportagem, faz falta. Principalmente para quem sabe, desde antes da pandemia, o que é viver com distanciamento social.
Tem parte da população que entende, né, que a questão da situação de rua não é só um desejo da pessoa ficar na rua. A gente pode não dar um abraço agora, porque não pode dar, mas tu pode olhar, tem que ser aquele olhar de que, olha, todos estamos juntos, a gente pode se apoiar. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que os moradores de rua estão em grupo prioritário no plano de vacinação. Mas como a imunização está sendo feita de acordo com o cronograma e também com a chegada das doses, ainda não tem uma previsão de quando eles vão se vacinar. E as autoridades de saúde estão em alerta depois que uma variante do coronavírus foi encontrada pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul. Ela é conhecida como a variante do Reino Unido e foi identificada numa pessoa de Pelotas, lá no sul do estado, e por isso nós vamos até lá para conversar com a Marcele Dutra. Oi, Marcele, boa tarde. Vamos começar entendendo aqui, né, por que essa descoberta ela é tão preocupante. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Dani, é porque essa linhagem ela é mais transmissível, o que pode aí acarretar aumento nas hospitalizações e também uma maior incidência no número de casos. E ela também é considerada mais letal. Então, essa variante, a B117, foi notificada pela primeira vez em dezembro do ano passado lá no Reino Unido. E agora, a amostra identificada é de um morador aqui de Pelotas que não tinha nenhum histórico de viagem e nem contato com alguém que tenha viajado. Essa coleta ela foi feita no dia 25 de fevereiro e agora deve haver um estudo para identificar se esse é um caso isolado ou então se trata de uma transmissão comunitária. E cientistas acreditam que essa variante pode, inclusive, escapar dos anticorpos produzidos por algumas vacinas. O estudo ele foi publicado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde e no Rio Grande do Sul já foram identificadas 22 linhagens do coronavírus e a P1 é predominante. Então aí é mais um motivo para redobrar a atenção e seguir todos os protocolos, Dani. Pois é, Marcele, um jeito de evitar, né, o surgimento dessas novas variantes é reduzir as contaminações e é claro que a rapidez na vacinação ajuda muito nisso. Então aproveita, já conta, né, quem é que pode se vacinar nesse fim de semana aí em Pelotas. Dani, essa é a notícia boa então, né? Hoje começou a vacinação para idosos a partir de 60 anos de idade. Só que atenção, porque essa faixa etária, ela foi dividida em 2 dias, entre hoje e amanhã. Então a gente confere aí na tela, dá só uma olhada, ó. Quem tem 60 anos completos e nasceu entre janeiro e junho, deve vir hoje até aqui no Centro de Eventos da Fenadoce para receber a vacina. Já quem nasceu aí entre julho e dezembro, deve vir somente amanhã, no domingo. O horário é das 9 horas da manhã até às 5 da tarde e são 1.500 doses para vacina a cada dia. E o sistema, olha só, é esse aqui que a gente vê agora. É o drive-thru, agora o movimento está bem tranquilo por aqui, a pessoa chega de carro pelo estacionamento, aguarda numa fila pequena nesse momento e recebe então a imunização. E lembrando que tem que trazer carteira de identidade, comprovante de residência e CPF ou cartão SUS. Quem puder ajudar pode também contribuir aí com uma doação de alimentos não perecíveis ou então produtos de higiene e limpeza que serão distribuídos aí para famílias carentes, aquelas pessoas que realmente estão precisando nesse momento de pandemia, né, Dani? Volto contigo. Isso aí, um bom fim de semana para todos aí na região sul, Marcele. Obrigada. A gente vai seguir falando de vacinação contra a Covid. Agora, para quem mora em Bagé, na região da campanha, Patrick Corrêa está chegando por aqui no JA para contar como é que está o andamento da vacinação lá em Bagé, que teve ampliação da faixa etária, Patrick. Boa tarde. Oi, Dani, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a vacinação contra a Covid-19 aqui em Bagé chegou aí na faixa dos 62 anos para quem quiser tomar aí a primeira dose da vacina. Mas hoje já não dá mais tempo, viu? O posto de saúde aqui no final de semana, no sábado, né, funciona das 8 da manhã até o meio-dia. Amanhã, no domingo, eles vão folgar e aí sim, na segunda-feira, todo mundo pode procurar aí todo mundo com 62 anos, né, pode procurar um dos 22 postos que está acontecendo a vacinação. A gente consegue ver aí nas imagens, os postos aqui em Bagé funcionam das
das 8 horas da manhã até o meio-dia e depois da 1h30 até as 5 da tarde. Eu não sei se aqui onde eu estou, que é o posto Camilo Gomes, ou o posto central aqui da cidade, ele funciona das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E quem está dentro do prazo para receber a segunda dose da vacina também pode procurar os postos. Claro, tem que respeitar o prazo aí, né, de vacinação e tem que trazer, lembrando aí, tem que trazer a carteira de vacinação e um documento com foto para se identificar na hora da vacinação. Bagé já passou das 30 mil doses aplicadas, somando a primeira e a segunda dose. Aqui em Bagé também está acontecendo uma campanha de arrecadação de alimentos. E quem tiver a possibilidade aí de trazer pelo menos 1 quilo de alimento não perecível na hora da sua vacinação, pode trazer aí na hora da vacinação, deixa no posto que a Defesa Civil vai fazer esse recolhimento e vai entregar para as famílias que estão precisando neste momento que é difícil para todo mundo aí na pandemia, né? Desde que começou essa arrecadação de alimentos não perecíveis, a Defesa Civil recolheu 440 quilos de alimentos. Dani? Patrick, essa é uma iniciativa muito boa, né? Junta duas coisas importantes, a vacinação e a arrecadação de alimentos. A gente sabe que tem muita gente, muito mais gente agora, né? Depois desse 1 ano mais de pandemia e precisando desses alimentos, dessa ajuda. Obrigada, um bom dia para todos vocês aí em Bagé, Patrick. Aqui na capital, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue nesse fim de semana para quem tem 62 anos ou mais. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul vai completar 7 semanas seguidas na bandeira preta. Seguimos no mais alto risco de contágio pelo coronavírus, conforme o anúncio feito ontem pelo governo do estado, o que reforça a necessidade de agilidade na aplicação das doses. É difícil segurar essa ansiedade. A fila de carros começa a se formar horas antes do início da vacinação. E essa expectativa se renova a cada faixa etária que tem acesso ao imunizante. Com esperança, né? Esperança renovada para poder começar uma vida mais tranquila, voltar quase ao normal, né? Voltar ao trabalho. Hoje, a vacina contra a Covid está disponível para pessoas com 62 anos ou mais em 3 drive-thrus e 6 unidades de saúde da capital, até às 5 horas da tarde. O drive do Barra Shopping, na zona sul da cidade, até aumentou os pontos de aplicação espalhados pelo estacionamento. Quando já tem dias de uma determinada faixa etária, a gente vem até com uma equipe um pouquinho menor. Mas hoje, com essa expectativa, a gente já sabe que vem muita gente. A gente colocou 10 ilhas hoje para vacinar. Normalmente a gente coloca 6, né? Então, para a gente poder atender com tranquilidade. Esse momento representa muito para essas pessoas. É tão importante para o Paulo que ele veio a rigor, piochado, para receber a segunda dose da Coronavac. Um dia realmente especial porque esse vírus aí, ele tá matando, né? Então é especial para todo mundo, né? As pessoas, a gente quer se livrar disso aí. As ações de vacinação seguem no fim de semana. Amanhã, tendas vão ser montadas aqui no Parque da Redenção para aplicação da primeira e da segunda dose, das 9 da manhã até às 5 da tarde. A imunização também vai acontecer em uma unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que vai estar das 9 da manhã até às 3 da tarde na Praça México, no bairro Jardim Leopoldina. O estado teve redução nos números de pacientes confirmados com Covid em leitos clínicos e em UTIs, na comparação com a semana passada. As mortes também caíram no período. O Rio Grande do Sul vai completar 7 semanas seguidas na bandeira preta do plano de distanciamento controlado. A taxa de ocupação nas UTIs da capital está em 97,41%. No estado, 87,9%. Quem trabalha todo dia para diminuir o avanço do vírus se emociona com a conquista de cada etapa. Eu estou participando da vacinação desde o dia 20 de janeiro, que foi o primeiro dia que a gente começou, né? Então, assim, nas instituições de longa permanência, nos vários locais, nas tendas das unidades, é aquele idoso que chega e te diz assim: ai, minha filha, agora logo, logo eu vou poder ver meu familiar que eu já não vejo há mais de um ano. Então, isso foi o que nós mais escutamos, né? A vacina é esperança. Você pode conferir o endereço de todos os locais de vacinação aqui em Porto Alegre no nosso site, o João RS. É só apontar a câmera do celular para esse código que está aparecendo aqui na tela. Importante reforçar que nesse fim de semana só tem aplicação de vacina contra a Covid-19 na capital. A vacinação contra a gripe vai ser retomada na segunda-feira.
A seguir aqui no JA, a gente mostra a fiscalização ontem à noite nas ruas da capital. Mais uma vez foram registradas aglomerações e pessoas sem máscara. E você também vai conhecer o trabalho de garimpeiros no norte do estado. A gente volta em seguidinho. Jornal do Almoço de volta agora para te mostrar o resultado daquilo que as nossas equipes acompanharam durante as fiscalizações das autoridades ao longo da noite e da madrugada aqui na capital. A maioria dos bares e restaurantes respeitou o horário de funcionamento, mas teve registro de aglomerações. Em um dos locais fiscalizados, pelo menos 200 pessoas estavam reunidas. A mesma cena se repete no mesmo local de sempre. Rua Fernando Machado, no centro histórico de Porto Alegre. Ontem à noite, mais uma vez, as equipes de fiscalização encontraram dezenas de pessoas aglomeradas no local. Gente nas calçadas, bebendo, conversando sem máscara. A aglomeração foi desfeita. Bares e restaurantes podem receber clientes até às 10 da noite e atender até às 11. Por isso a fiscalização. Guarda Municipal, Brigada Militar, EPTC para dar apoio no trânsito. Fiscalização necessária porque nem todo mundo colabora. Perto das 10h30 da noite, uma grande aglomeração foi desfeita. As equipes de fiscalização ficaram impressionadas com a quantidade de pessoas que estava dentro de um bar do centro de Porto Alegre. Não parava de sair gente. Foram mais de 5 minutos assim, pessoas saindo em fila, até o local ficar vazio. O local funciona como bar e restaurante e, pelas regras do governo do estado, não poderia ter clientes em pé aqui dentro. Mas não foi isso que os guardas encontraram. Havia dezenas de pessoas em pé e também estava tocando música, o que também é proibido pelo governo. Segundo a Guarda Municipal, eram mais de 200 pessoas aglomeradas. O bar foi autuado e interditado. O dono do bar não quis gravar entrevista. Constatamos o estabelecimento que estava funcionando em desacordo com os decretos do Covid, com aglomeração interna dentro do local. Por esse motivo, o local foi desaglomerado, foi esvaziado, encerradas as atividades. Durante a madrugada, voltamos a encontrar equipes da Guarda Municipal e EPTC que estavam atendendo denúncias de aglomeração. Na Praça Oswaldo Mazola Rodrigues, pertinho da arena, eram 200 jovens bebendo, ouvindo som alto e atrapalhando a vizinhança. Moradores que não quiseram se identificar comentaram que a situação se repete todas as noites de sexta e sábado. E na orla do gasômetro, as aglomerações voltaram a acontecer. 13h15 da manhã, ambulantes e grupos que somavam 80 pessoas foram orientados a ir para casa. Enquanto a Guarda Municipal dispersava as aglomerações, a EPTC fechou a Avenida Edivaldo Pereira Paiva para fazer uma blitz. E por aqui, vários motoristas negaram fazer o bafômetro e, em alguns casos, deu positivo para o teste de álcool. Foi feito testes de etilômetro. De 15 veículos abordados, tivemos 8 testes de recusa, pessoas que se recusaram, e 2 testes que deram positivo de alcoolemia. Essa ação conjunta entre Guarda e EPTC deve ser mais frequente na orla. É uma forma de conseguir inibir certas aglomerações na madrugada na orla do Guaíba. É uma maneira que fazer as pessoas repensarem antes de sair com seus veículos para consumirem álcool e promoverem aglomerações nos locais públicos. Sobre o Bar Encontros, que nós mostramos na reportagem, a Guarda Municipal informou que ele está interditado e tem 30 dias para apresentar defesa. O valor da multa varia de acordo com a gravidade e não está definida. E teve aglomeração em Santo Antônio da Patrulha. A festa clandestina tinha mais de 100 pessoas. A Brigada Militar encerrou a festa por volta das 2 horas da manhã. O local é um viaduto, perto do quilômetro 32 da Freeway, em Santo Antônio da Patrulha. Cerca de 120 pessoas estavam no local e ainda tinham carros com som alto. 29 pessoas foram presas e ainda 13 adolescentes entre 15 e 17 anos estavam no local. Os responsáveis foram chamados e assinaram termos circunstanciados. Os envolvidos vão responder pelo descumprimento dos decretos estadual e municipal. É hora de saber mais da previsão do tempo aqui no JA. A gente já comentou mais cedo, né, Simone? Hoje é um dia assim que está dividido, né? Em algumas partes tem chuva, em outras tem sol.
Tem até chuva acontecendo nesse momento, em alguns pontos da serra, especialmente nos campos de cima da serra, também em pontos da região das Hortênsias. E já choveu hoje, de madrugada, em alguns pontos do norte. Essa é a imagem de satélite de hoje. A gente tem uma frente fria que está avançando para Santa Catarina e para o Paraná, mas que ainda influencia o tempo em várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. E, além dela, também tem uma área de baixa pressão atmosférica, que é uma área que alimenta nuvens de chuva. O resultado disso é o tempo mais nublado hoje na serra, no litoral norte, na região metropolitana e no norte do estado, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, um pouquinho de chuva também no centro e no noroeste, mas já tempo firme no sul, na campanha e na fronteira oeste. Amanhã, o ar seco lá da fronteira vai avançar muito mais, e aí a maioria das regiões do estado vai ficar com o sol o dia todo, mas a instabilidade permanece no nordeste gaúcho. Diminui, mas não acaba. Entre norte, serra, litoral norte e região metropolitana, pode ter sol aparecendo, mas também pancadinhas de chuva. E no litoral norte, a partir de amanhã de tarde, o vento fica um pouco mais forte. O frio vai aumentar amanhã na serra, mínima de 11 graus em São José dos Ausentes, 12 em Caxias do Sul, mas mínima de 18 em Porto Alegre, 16 em Santa Maria. E as máximas vão ser parecidas com hoje, chegando quase nos 30 graus, mas não tanto, 27 na capital, em Santa Maria, Cruz Alta e Erechim, 28 em Alegrete e São Borja. Dani. Bom fim de semana, Simone. Até segunda-feira. Obrigada para ti também, para todo mundo. Até segunda. Vencedora do Emmy Internacional, o prêmio considerado Oscar da televisão, a novela Império, exibida pela primeira vez em 2014, voltou à tela da RBS TV esta semana. E na trama a gente acompanha como é a extração, entende também o valor das pedras preciosas. Aqui no estado, há mais de meio século, garimpeiros também se dedicam à extração mineral. E a gente foi conhecer um pouco dessa rotina de muito trabalho e também um tanto de fé e sorte. Em Império, o diamante revoluciona a vida de José Alfredo. Aqui no extremo norte do Rio Grande do Sul, mais de 1000 garimpeiros se dedicam a extrair pedras preciosas em cerca de 200 garimpos. A maior parte fica aqui, em Ametista do Sul. Essa é a missão de várias gerações que encontraram no brilho das pedras a sobrevivência e o sustento das famílias. O sonho do garimpeiro é encontrar uma pedra boa. Pela formação geológica da região, o que mais se encontra por aqui é a ametista. Uma idade aproximada de 150 milhões de anos. Então é muito próximo à data de alguns dinossauros que se encontraram nessa região. Lá na década de 40, 50, a gente tinha muita colonização alemã. Essas pessoas começaram a lavrar suas áreas, né? E começaram a visualizar que aqui existia também uma ocorrência desse mineral. As minas ficam a pelo menos 50 metros abaixo do solo. Uma ventilação forçada para atender de um ar limpo, um ar que tem oxigênio suficiente para os trabalhadores operarem na frente de trabalho, né? A parte elétrica, iluminação. A gente tem que, de certa maneira, esculpir a rocha para aí sim visualizar se há uma mineralização de geodo de ametista. Agora a gente vai acompanhar uma detonação e é preciso ficar mais longe. Muitas pedras acabam saltando, por isso é preciso se esconder em uma das galerias. No caso aqui eu já fiz a perfuração, daí agora já vai começar o processo de carregamento, né, da explosão. Vai o fio, aqui a pólvora, né, que a gente chama. É um trabalho que precisa bastante foco, né, não dá para descuidar. Que a gente trabalha para isso, para achar o objetivo é aquele ali, né? Que é o dar um ganha-pão, né? É o amor pelo garimpo, né? Vem de pai para filho. E hoje o garimpo te dá segurança, né? E te dá uma rentabilidade até um pouco melhor. Legislações assim um tanto rigorosas, e nós tivemos que adequar os garimpos. Perfura a úmido, ele tem os EPIs, assistência de saúde, melhorou a vida do garimpeiro. Quanto maior e mais escura a ametista, mais valiosa. Nesse museu, as pedras impressionam pelo tamanho. Essa pesa 5 toneladas e, além de enormes, são raras.
como é o caso dessa, avaliada em R$500 milhão. Ela tem 6 cores diferentes, tudo num geodo só, um geodo natural, e a gente não tem intenção de vendê-la, tá? É uma pedra bem valiosa, a gente sabe que não dá todos os dias. As ametistas estão por toda a parte, das paredes da igreja da cidade até essa pirâmide esotérica que virou ponto turístico. E por aqui também tem ex-garimpeiros virando empreendedores. Esse restaurante subterrâneo fica dentro de uma mina desativada a 70 metros abaixo da terra. E tudo isso atrai gente de todo o Brasil e de outras partes do mundo para uma experiência de encher os olhos. Desde os lustres até as mesas, tudo por aqui tem pedras preciosas. E que tal um banho de piscina também embaixo da terra? Tudo que eu tenho, tudo que a minha família tem, tudo foi construído através das minas. Sinto muita saudade de trabalhar na mina. A emoção de você achar uma ametista. Beleza que atrai os olhares do mundo para a região. A maior quantidade é exportado, né? Cerca de 90% até 95%. Os países que a gente mais exporta hoje é a China e Estados Unidos, né? Peças para ornamentação e muitas pedras que são utilizadas para fazer joias, semijoias. O anel do comendador já está sendo solicitado, né? Já tem assim uma mexida no mercado, né? Em função do início da novela. Enquanto na novela o diamante hipnotiza o olhar do comendador, por aqui, seu Isaldir também tem a sua pedra que não larga por nada. Isso aí é uma pedra que eu encontrei lá na minha propriedade, que me deu muita alegria. Ela cativa as pessoas pelo seu brilho, pela sua beleza, e ela tem uma magia, criação divina, e Deus colocou muita energia nessas pedras aqui para nós. Olha só, bacana, né? Vamos voltar agora até Encantado para falar ao vivo com a Júlia Dotto. Ela vai nos mostrar o Cristo Protetor, que está sendo construído lá, né? Uma obra grandiosa. De um outro ângulo, né, Júlia? Do alto. E quero saber se está valendo a pena a vista. Tá sim, Dani. Oi, oi. Estamos de volta agora a 16 metros de altura. Essa aqui é a altura máxima que nos foi permitido chegar nesse momento da obra por uma questão de segurança, para garantir a segurança da nossa equipe. Aqui é o 6º andar, são ao todo 9 andares, mais a base, o pedestal. E como a gente prometeu antes, bora mostrar a cidade de Encantado, a vista por aqui. Olha só, hoje São Pedro resolveu deixar o dia um pouquinho nublado para deixar aquele gostinho de quero mais, para o pessoal poder vir pessoalmente aproveitar essa vista. Por enquanto ainda não está aberto para visitação, só deve ser liberado a partir do próximo ano, mas aí você já tem um gostinho da cidade de Encantado, do Rio Taquari. São cerca de 22 mil habitantes por aqui, onde a cultura católica, cultura italiana e também católica, a fé católica muito presentes, e por isso a estátua, a imagem que foi escolhida para homenagear essa cidade é a do Cristo. Vamos aos números e também mostrar as imagens do Cristo, rodar para o pessoal de casa as imagens lá de cima, e aos números aqui do Cristo Protetor. São 43 metros de altura dessa estrutura, entre a estrutura em si e a base, e por isso esse é o maior Cristo agora ainda em construção do Brasil. Depois dele também vem o Cristo que fica na cidade de Eloy Mendes, em Minas Gerais, com 41 metros de altura, e aí sim o famosíssimo, consagradíssimo Cristo Redentor, Protetor é esse aqui, só esse aqui, e o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura. Ainda falando sobre essa obra, você viu a cabeça, os braços, as mãos já estão posicionadas, e até o final desse ano o manto também deve ser concluído. Depois disso vai ser colocado o elevador vai ficar em 32 metros de altura, que é a altura aproximada do coração do Cristo Protetor. De lá o pessoal vai poder acompanhar essa vista bonita da cidade, e a gente vai se despedindo, pedir para a Carol Ambrós mostrar para o pessoal novamente, para abençoar o sábado, o final de semana, com as imagens do Vale do Taquari, a cidade de Encantado, para todo mundo em casa, pessoal. Legal, legal. Júlia, deixa eu contar também que vai ter uma reportagem especial amanhã sobre a construção, né, do Cristo Protetor lá de Encantado, no Fantástico, viu? Reportagem do Giovanni Grisotti e da Isabel Ferrari. Obrigada, um bom fim de semana para todos vocês aí, Júlia.
Vou encerrar por aqui. Eu quero mostrar uma mensagem, pelo menos, que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, esse menino lindo. Boa tarde, Dani. Vicente ontem completou 2 aninhos. Papai e mamãe mandam beijos, abraços a Denise, que é de São Pedro da Serra. Felicidades aí, tá? Tudo de bom para a família. E eu te agradeço muito pela companhia nesse sábado. Tenham todos um bom fim de semana e até segunda.